Muito bem. Bom dia, mais uma vez aí, garotas. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2022, vamos abordar na disciplina Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 2, o assunto aí na tela, né? Adubação equilibrada, que tem relação com a teoria da trofobiose. Vamos falar um pouco aí, contrastar, né, a teoria clássica com a teoria da trofobiose. Vamos abordar a importância dos nutrientes na síntese de proteínas, mais conhecida como proteossíntese e proteólise. E também vamos abordar sobre as principais práticas de manejo no campo que podem contribuir para o equilíbrio trofobiótico das plantas. Isso significa dizer que a gente está falando na nutrição da planta, na correta nutrição da planta, para que ela se mantenha saudável e, consequentemente, evite aí maiores ataques ou danos econômicos em relação às pragas e doenças. Bom, nossa aula está sendo gravada, né? Você já sabe, fica disponível aí no canal Vinícius Reis _oficial. Bom, então, qual o objetivo da nossa aula de hoje? É verificar a importância da nutrição para o desenvolvimento equilibrado das plantas. Não adianta você fornecer adubação, nutrientes em excesso, ou também deixar a planta com déficit de algum tipo de nutriente, porque isso vai ter relação direta com a liberação de substâncias, ter a presença de aminoácidos livres, e esses aminoácidos atraem os insetos e doenças, então deixando a planta mais vulnerável quando você tem um desequilíbrio nutricional. Então, o que é que você pode ganhar com a aula de hoje, né? Conhecimento, ampliar o seu conhecimento sobre a vulnerabilidade das espécies vegetais ao ataque de pragas e doenças quando submetidos a condições de excesso, principalmente, né, excesso de nutrição. Então, a partir do conteúdo que a gente vai ver hoje, a gente tem a possibilidade de verificar que o correto equilíbrio, né, ele permite que a gente tenha menores problemas com relação ao ataque de pragas e doenças. Então, e vocês vão ver com mais detalhes aí durante os slides, e principalmente observar que, além de você gastar dinheiro de forma desnecessária quando você aduba em excesso, você também pode estimular a presença de pragas e doenças. Então, essa questão do equilíbrio nutricional é bem interessante e tem relação com a teoria da trofobiose. Então, vamos conceituar. O que seria a teoria da trofobiose? Significa dizer que toda espécie vegetal ele está vulnerável à infestação tanto de pragas e doenças, quando excessos de aminoácidos livres e açúcares estão presentes aí no sistema metabólico. E esses aminoácidos ficam livres, assim como os açúcares, de acordo com essa nutrição desequilibrada. Então, manutenção do equilíbrio, fornecer a quantidade que a planta precisa, tem relação direta com a ausência ou redução do ataque de pragas e doenças. E aí, nessa ilustração, eu mostro para vocês justamente o que eu estou acabando de falar, né? Então, é claro que é uma ilustração, só para ficar mais claro, de forma didática, né? Então, ao lado esquerdo aí, nós temos uma planta que a gente considera uma planta cultivada de forma equilibrada, quando você tem um sistema do solo aí bem estruturado em termos de condições físico-químicas e nutricionais. Então, você tem uma planta mais equilibrada, com um sistema radicular mais profundo, conseguindo absorver maior quantidade de águas e nutrientes, né? Então, você tem a distribuição da seiva, né, do sistema radicular para a parte aérea da planta de uma forma equilibrada. Isso não significa dizer que você não vai ter a presença de insetos aí que podem ser considerados pragas. Sim, pode ter, mas com a proteossíntese, né, a capacidade de sintetizar proteínas e organizar esses aminoácidos vai ser muito maior, então os insetos não vão ter tantos nutrientes para serem atraídos. O contrário é verdadeiro. Quando você tem, especialmente em cultivos tradicionais, né, que a gente chama de cultivos convencionais, onde você remove boa parte da vegetação natural, condicionando em alguns casos aí a área a um monocultivo, então você vai ter uma planta que vai atrair mais insetos, mais pragas, mais doenças. E aí você tem uma planta desequilibrada. E aí, naturalmente, você tem um conjunto de fatores que vão levar a uma perda de biodiversidade. Vocês podem ver aí na ilustração, né?
o trabalhador rural aí aplicando em algum produto químico que vai, por consequência, matar muitas pragas, muitas doenças, é fato isso, mas também tem os efeitos danosos aí em relação à biota, né, como pássaros, insetos considerados inimigos naturais, e aí você tem uma planta que, em um primeiro momento, ela pode sim se apresentar em uma condição de resistência ao ataque de algumas pragas e doenças, mas ao longo dos anos, né, quando a gente pensa a médio e longo prazo, a gente vai conseguir observar esses efeitos danosos no ambiente. Então, volto a dizer, né, se você pensa em um agroecossistema, ou seja, em uma área que tinha uma vegetação natural e você desmatou para introduzir uma cultura de interesse econômico, você precisa pensar em implementar medidas mitigatórias que minimizem os danos, os impactos. Então, essas medidas mitigatórias ou compensadoras, elas vão constituir, por exemplo, algumas técnicas de agricultura orgânica, de cultivo ecológico, para que você tenha plantas mais equilibradas. Porque, pensa bem, você tinha uma vegetação natural, onde a natureza por si só, sem influência antrópica, ela se mantém em equilíbrio. Esse desequilíbrio, ele passa a acontecer a partir do momento que o homem interfere no meio, no ambiente natural. E se você faz isso com interesse, com a finalidade econômica, então você precisa pensar em quais são essas medidas compensatórias para que você tenha um ambiente equilibrado, uma planta mais equilibrada e que ela seja nutricionalmente, esteja nutricionalmente, desculpa, bem estabelecida. Então você precisa pensar em uma adubação mais equilibrada, excluindo aí os adubos químicos, né? Quanto melhor a possibilidade de você utilizar produtos orgânicos, biofertilizantes, é mais interessante do ponto de vista do equilíbrio nutricional e, consequentemente, para evitar aí custos, né? Investimentos em relação aos equipamentos, às técnicas para excluir os insetos, as doenças que podem provocar danos econômicos. Portanto, como os agroecossistemas não são naturais, mas mantidos pelo homem para privilegiar os cultivos de seu interesse, são necessárias, como eu disse, medidas compensadoras que constituem as técnicas de agricultura orgânica para você fortalecer o solo, que por sua vez vai ter maior disponibilidade de nutrientes. Esses nutrientes vão ser extraídos pelo sistema radicular da planta, nutrindo de um modo geral, né, as espécies vegetais e, consequentemente, a gente tem uma planta mais equilibrada, menor problemas com ataques de pragas e doenças. Entenderam? Bom dia, Loriane. Alguma dúvida? Bom dia, professor. Bom dia. Vamos lá. Bom, aqui é uma ilustração sobre essa questão das áreas que são introduzidas, né, que são manipuladas pelo homem. E aí, só que a gente tem dois exemplos, né? O de cima, num sistema muito simplificado, onde você retira toda a vegetação natural e implementa, por exemplo, uma monocultura. Então, você tem um sistema literalmente muito simplificado no que diz respeito à uniformidade do plantio, uniformidade no que diz respeito à diversidade ou à falta da diversidade na sua área. E, consequentemente, isso vai ter um impacto aí, não só na biodiversidade, né, reduzindo a biodiversidade, mas também você tem um impacto aí no que diz respeito à estrutura físico-química e biológica do solo. Então, é possível você implementar agroecossistemas e introduzir medidas que podem causar menor impacto ao ambiente e à biodiversidade? Sim. Então, a gente apresenta aqui um outro exemplo, né, na ilustração, na parte de baixo, que eu chamo de sistema redesenhado, onde você tem cultura de seu interesse econômico, claro, mas em diferentes estágios de desenvolvimento, culturas anuais, culturas perenes. Observe aí, né, a diversidade aí da flora, né, vamos dizer assim, né, das espécies vegetais que estão fazendo a cobertura do solo e culturas diversificadas. Isso tem a possibilidade de você atrair mais insetos polinizadores, animais, pássaros. Então, quando você apresenta um ambiente mais diverso, mais estruturado e mais equilibrado, também
será o solo, como vocês podem ver aqui embaixo, com uma estrutura físico e microbiológica muito diferente de um sistema mais simplificado, onde você, na maioria das vezes, também não tem nenhuma proteção do solo aí quanto os efeitos da chuva e do vento, né, provocando em alguns casos também as erosões hídricas e eólicas. Então, o sistema redesenhado ele pode sim ser pensado com essa finalidade do conceito da trofobiose, onde quando você tem uma planta mais nutrida, você tem um sistema e uma planta mais equilibrado, dificultando a presença aí ou a atração de insetos e doenças que podem provocar danos econômicos. Perguntas aí por enquanto? Não. Tudo bem. Então vamos lá. Bom, aqui é uma imagem que traduz aquilo que eu falei para vocês, né? Esse manejo feito de forma racional, utilizando técnicas, por exemplo, agroecológicas, vai possibilitar a produção de alimentos em harmonia, em equilíbrio com a natureza. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Se vocês estivessem em uma propriedade, por exemplo, aqui onde vocês estão vendo nessa imagem aí, com cultivo de banana, em que se utiliza bastante produtos agrotóxicos, dificilmente vocês iriam ver uma imagem dessa aqui, né? Um ninho de pássaros numa área dessa, porque o cheiro, né, é muito forte e provoca doenças, levando à morte, inclusive, de algumas espécies de pássaros. Então, esse tipo de imagem traduz muito aí o conceito do equilíbrio que eu acabei de falar aqui, né? Então, a presença harmônica de pássaros no sistema orgânico de produção vai indicar adequado nível de equilíbrio biológico. E aí você vai ter também a possibilidade de observar esses outros insetos, né? Joaninhas, percevejos, insetos que podem ser considerados inimigos naturais. Pequenos predadores, né? Que podem aí controlar naturalmente algum inseto que esteja em desequilíbrio na sua área. Mas se você aplica produto fitossanitário, especialmente os agrotóxicos, né, veneno, naturalmente você vai ter uma redução ou a eliminação completa desses inimigos naturais aí. Então, o equilíbrio, ele tem relação com isso que a gente está vendo aqui nessas imagens, né? A presença, a diversidade de organismos na sua área, fazendo naturalmente que essas ações sejam pensadas, né, como medidas compensatórias. Lembre, né? Você está introduzindo espécies de seu interesse econômico, né? Para produzir em uma área que, naturalmente, ela tinha uma floresta plantada, ela tinha uma floresta natural. E aí você introduziu, né? Espécies, você plantou espécies de seu interesse econômico. Então, você tem que pensar que você provocou ali já um desequilíbrio. E ao pensar nesse desequilíbrio, você precisa propor estratégias de manejo para que essas medidas sejam compensatórias, que elas minimizem o impacto da sua ação no meio rural, no ambiente rural. Ok? Seguimos aí? Alguma dúvida? Pode seguir. Bom, eu falei aqui que a trofobiose, ela nada mais é do que o equilíbrio, né, nutricional da planta para que ela se mantenha por mais tempo e que não sofra tanto danos com relação a insetos, pragas e doenças. Então, se a gente pensar no significado da palavra, né, trófo significa alimento e biose, vida, né? Então, a partir da correta nutrição das suas espécies vegetais, né, da sua planta, você vai ter um ciclo de vida muito mais harmônico e, como eu disse, podendo aparecer, inclusive, algumas pragas, alguns insetos, como vocês estão vendo aqui, né? Que é o caso da lagarta nessa ilustração. Mas não em um nível que vá provocar danos econômicos severos mesmo. Então, o excesso de nutrientes na seiva aqui, ó, no sistema vascular das plantas aí, que é o sistema de condução, né, da seiva, que é o xilema e floema, o excesso desses nutrientes vai atrair insetos, ácaros, organismos que habitam o solo também, como, por exemplo, nematóides, fungos e bactérias. E essa atração é provocada por quê?
porque há algum desequilíbrio, e esse desequilíbrio está relacionado com a presença de aminoácidos livres. E esses aminoácidos livres são provocados por um desequilíbrio nutricional, geralmente excesso de nutrição. Então, observa que aqui do lado esquerdo, né, nós temos aí a utilização de, como exemplo, adubos químicos, que eles vão ser muito... a aplicação dele é muito direta, vamos dizer assim, né? Você alimenta apenas o sistema radicular da planta, né? E do lado direito a gente tem uma planta que está em crescimento mais equilibrado. Por quê? Porque você utiliza uma adubação orgânica, um biofertilizante, né? E onde você vai nutrir não apenas a planta, né, através da absorção do seu sistema radicular, mas você fortalece, você melhora a estrutura física, química e microbiológica do solo. Então, a resposta a médio e longo prazo que o seu solo vai dar à planta e fornecer nutrientes é muito melhor do que as ações imediatistas dos adubos químicos que são utilizados. Então, a planta vai sim se manter mais equilíbrio quando não tem excesso de nutrientes. Então, não existe a possibilidade, ou a possibilidade é muito reduzida, de você ter aminoácidos livres. E são esses aminoácidos livres, como eu falei, que vão atrair esses insetos e doenças também. Repito, nessas imagens abaixo aqui, vocês vão ver aqui dois plantios, né? Onde você tem aí couve-folha, repolho, e pode sim ter, gente, aí a presença de insetos que vão se alimentar aí das folhas, por exemplo, lagartas, né? Pulgões, enfim. Mas, como a nutrição é muito mais adequada, muito mais equilibrada, o desenvolvimento desses insetos considerados pragas aí, ele não chega a provocar tanto dano. Por quê? Primeiro, porque a gente pensa na nutrição mais equilibrada do solo, que por consequência vai nutrir melhor a planta, mas também pela biodiversidade que você tem na sua área. Então, repetindo, né, o conceito da trofobiose está relacionado com a nutrição equilibrada da planta e, por consequência, a gente não vai observar os aminoácidos livres que atraem insetos e doenças. Falando nisso, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar sobre a lei do mínimo de um pesquisador chamado Liebig, lei do mínimo de Liebig, que está relacionado com fertilidade. Já ouviram falar? Eu não. Nunca? Também não, me recordo não. Não lembrança não, professor. O que seria essa lei do mínimo de Liebig? Isso, eu não sei se vocês já tiveram ou vão ter a disciplina de fertilidade do solo. A lei do mínimo significa dizer que, por menor que seja a quantidade de nutrientes que uma planta precise, por exemplo, de magnésio, vamos pensar que, magnésio não, manganês. Vamos pensar que a planta ela precisa de manganês, mas ela precisa de uma quantidade muito pequena. Então, embora você perceba que a quantidade que você precisa fornecer àquela espécie vegetal ela é pequena, você precisa fornecer o mínimo que ela precisa, senão ela vai estar em desequilíbrio e vai crescer, ela não vai produzir, ou ela não vai crescer da forma que você espera que ela cresça. Por isso que chama lei do mínimo de Liebig. Você precisa fornecer todos os nutrientes às plantas, sejam macro ou micronutrientes, na quantidade mínima requerida pelas espécies vegetais. Senão o desenvolvimento, a produção de frutos, por exemplo, não vai ser aquela que você espera. Esse é o conceito da lei do mínimo. Fornecer a quantidade mínima de nutrientes, ainda que seja uma quantidade muito pequena, quando relacionado, por exemplo, a macronutrientes. Mas você precisa fornecer o mínimo que a planta precisa, que ela exige, para que ela consiga ter o seu desenvolvimento pleno. Entenderam o que significa aí a lei do mínimo? Sim. Muito bem. Então, falando da lei do mínimo, eu digo a vocês que essa nutrição equilibrada, ela também tem que pensar nessas questões, né? Fornecer para a planta aquilo que ela precisa nas quantidades adequadas. E aí, para que a gente tenha uma
um diálogo aqui didático, trouxe essa ilustração para vocês compreenderem, né, o que seria essa teoria da trofobiose e o que seria essa presença de aminoácidos livres, né? O que seria esse equilíbrio nas células da planta, né? No sistema vascular. Então, vamos lá. A teoria da trofobiose, contrastando aí com a teoria clássica, né? Afirma que todo ser vivo, toda espécie vegetal, só sobrevive se houver alimento, né? Nutrientes adequados e em quantidade suficiente para ele. Por isso que eu citei o exemplo da lei do mínimo, né? A planta ou parte dela só será atacada por algum inseto, né, organismos que podem causar doenças, em níveis de danos econômicos, quando tiver na sua seiva o alimento que estes insetos, né, que essas pragas precisarem, principalmente aminoácidos. Então, a teoria da trofobiose, ela destaca que é preciso ter nutrientes e em quantidades suficientes, e o excesso desses nutrientes pode ser uma fonte de alimentação para os insetos, ácaros, nematóides, porque vão estar disponíveis nas plantas aminoácidos, tá bom? Então, aqui tem um exemplo, né? Ilustrativo, claro, né? Então, quando você pensa em uma planta equilibrada, o que é que você tem aqui, ó? Esses aminoácidos organizados formando proteínas, é o conceito que a gente conhece de proteossíntese. Você fornece nutrientes para as plantas, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, lá através da sua adubação, macro e micronutrientes. Esses nutrientes vão se organizar e vão formar aminoácidos. Estes aminoácidos se organizam e formam proteínas, é o conceito da proteossíntese. Então, quando você tem uma nutrição equilibrada, observa, é como se tivesse aí uma parede cheia de tijolos muito bem organizados. E aí você tem uma cadeia de proteínas e essas proteínas vão ser, por exemplo, né, uma barreira de entrada para o ataque de pragas e doenças. E aí a gente tem uma ilustração aqui simples, né, como se fosse um martelo, né, uma marreta, tentando quebrar essa parede de tijolos aqui, representada pelas proteínas. Então, quando você tem uma planta equilibrada, você até pode ter essa ação aqui, dessa marreta representada aí, didaticamente, como se fosse o ataque de um inseto, de uma praga. Mas não vamos ter tanto desequilíbrio na planta, porque a planta está muito bem nutrida. Pelo contrário, na imagem abaixo aqui, ó, quando você tem uma planta desequilibrada nutricionalmente, esses aminoácidos eles não ficam organizados formando proteínas. Alguns deles ficam livres, por isso que nós dissemos que há a presença de aminoácidos livres. Eles não estão organizados em cadeias, em proteínas. E aí fica esta bagunça aqui. Então, qualquer dano mínimo desse martelo, por exemplo, aqui, que eu digo, né, é representado aí, por exemplo, pelo ataque de um inseto, a gente vai ter aí, ó, alimento em abundância para o ataque desses insetos e pragas. Então, quando a planta não está nutricionalmente muito bem nutrida, o que acontece? Qualquer desequilíbrio na planta faz com que esses aminoácidos estejam disponíveis para o ataque de pragas e doenças na espécie vegetal. Conseguiram entender aí? Ficou clara a ilustração? Ficou, professor. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Mais exemplos aqui, né, para vocês irem consolidando aí o que seria a teoria da trofobiose. Vamos lá. Existe um francês, né, chamado de Francis Chabousseau, que é ele que estabelece as teorias da trofobiose, né? Então, ele foi um dos pioneiros, né, que falou sobre a teoria da trofobiose. Mas Hipócrates também, né, que é considerado o pai da medicina, lá atrás recomendava em latim, né, a expressão sublata causa tolitor effectus, significa eliminada a causa, cessam os efeitos. Então, não adianta você simplesmente ficar aplicando aí produtos fitossanitários, ainda que seja um
um produto a partir de uma aplicação de um fitossanitário a partir de produtos naturais, um inseticida natural. O importante é você identificar qual é a causa, por exemplo, do ataque de formigas, do ataque de pulgões. Por que esses pulgões estão em excesso? Não basta você chegar lá e aplicar um produto fitossanitário. É importante você entender o que é que está provocando aquele desequilíbrio na população. Por que tem essa quantidade enorme de pulgões na nossa área? Por que tem essa quantidade enorme de formigas? Então, repetindo, né, o que disse lá Hipócrates, eliminada a causa, cessam os efeitos. Vamos fazer uma comparação com nós, seres humanos aí, né? Você está com febre, então o que é que você pode fazer, né? A maioria das pessoas vai lá, vou tomar um antitérmico, toma algum remédio para baixar a febre. Mas o que é que está provocando febre no seu corpo? Porque você vai tomar uma medicação paliativa, vai baixar a febre, depois que passar o efeito dessa medicação, provavelmente essa temperatura corporal vai aumentar, então você vai voltar a ter febre. Então, o que é que está causando a febre? Pensando no ser humano. E agora, voltando aqui para a nossa aula, o que é que está causando esse desequilíbrio na população de insetos que são considerados pragas? Não basta apenas, gente, ficar pensando o tempo todo em apagar incêndio, em chegar lá, houve um desequilíbrio na população de insetos praga, aplica produto. Senão, a gente vai estar num ciclo vicioso. Repito, é importante entender qual é a causa desse desequilíbrio. E, na maioria das vezes, esse desequilíbrio está relacionado ao metabolismo da planta, à nutrição inadequada, tá bom? Então, com essa premissa aí, né, de eliminar a causa, cessam os efeitos, o cientista francês Francis Chabousseau estabeleceu as bases da teoria da trofobiose, considerando que o ataque de pragas e doenças no cultivos é um efeito, foi o que eu acabei de dizer, cuja causa está no desequilíbrio metabólico da planta. Portanto, o efeito é o desequilíbrio populacional de formigas, por exemplo. Qual é a causa? Por que essas formigas estão em desequilíbrio? Entenderam aí, gente? Sim, professor, entendi. Tá. Bom, o que seria a teoria clássica em relação à nutrição de plantas e o que seria a teoria da trofobiose? Na teoria clássica, a gente tem que a resistência da planta procede da presença de substâncias antagônicas, ou seja, que repelem insetos, né? E essas substâncias estão presentes nos seus tecidos, as quais repelem ou são tóxicas aos insetos parasitas. O desequilíbrio ocorre quando há destruição de inimigos naturais. Então, na teoria clássica, a gente observa aí que os pesquisadores concordam que a resistência da planta está relacionada com a presença de substâncias ou metabólitos que vão repelir os insetos. E o desequilíbrio, ou seja, o excesso da população de pragas vai acontecer quando você elimina inimigos naturais. Esse é o conceito da teoria clássica. No conceito da teoria da trofobiose, a gente observa que o estado nutricional da planta é o que determina a resistência ou a susceptibilidade do vegetal ao ataque de pragas e doenças. E aí tem a ver com a síntese de proteínas ou a quebra de proteínas, que a gente chama de proteólise ou proteossíntese. Recapitulando, na teoria clássica, a gente observa que os metabólitos ou substâncias que repelem as pragas já estão presentes nos tecidos das espécies vegetais. O desequilíbrio vai acontecer quando a gente elimina inimigos naturais. Já na teoria da trofobiose, como vocês estão vendo aí na imagem, é o estado nutricional da planta que determina se a planta é resistente ou suscetível ao ataque de pragas. Ou seja, se a planta for bem nutrida, se ela tiver os nutrientes nas quantidades mínimas exigidas, ela vai estar bem nutricionalmente e isso vai proporcionar mais resistência ao ataque de pragas. Tudo bem? Dúvidas entre a diferença aí da teoria clássica e a teoria da trofobiose? Não, professor. Bom, tem um vídeo aí que eu fiz alguns meses atrás, está aí nesse link, ó, lá no canal, né? Com conteúdos das aulas, se vocês também tiverem interesse depois de assistir, fala um pouco mais sobre essa diferença aí da teoria clássica e teoria da trofobiose, um vídeo curto, mas para que vocês, se vocês tiverem interesse de
consolidar melhor o que eu estou dizendo aqui, né? Vamos lá. Bom, aqui nessa imagem, né, eu trago para vocês aí como que se dá esse processo de síntese de proteínas, ou proteossíntese, que nada mais é, como vocês estão vendo aí, um processo fisiológico da planta, né, na qual os aminoácidos livres, eles são organizados em cadeias que a gente chama de polipeptídicas, que vão formar as proteínas nas plantas, estando naturalmente relacionada com a ausência dos elementos nutritivos e necessários ao crescimento do parasita. Portanto, quando os aminoácidos se organizam em cadeias polipeptídicas, formando proteínas, como vocês podem ver nessas setas aqui, né? Você não vai ter a possibilidade ou vai dificultar a presença dos insetos pragas, porque você não vai ter nutrientes em excesso, livres para o ataque das pragas. Então, quando você tem aí, ó, adubos orgânicos de liberação lenta, e uma adubação equilibrada, você vai fornecer, como eu já disse, macro e micronutrientes. Esses micronutrientes vão se organizar em aminoácidos, como eu dei o exemplo lá atrás, aí, né? Formando aí paredes, né? Aqueles tijolos, como ilustração, tá? E aí esses aminoácidos organizados formam proteínas. Então, esses nutrientes, eles ficam organizados em cadeias disponíveis na seiva das plantas. E aí, a gente não tem a presença dos aminoácidos livres, portanto, os insetos ou organismos que podem causar doenças, como bactérias, fungos, né, micro-organismos, vão ter poucas enzimas para digerir esses aminoácidos e aí vão buscar outras fontes de alimentos, ou seja, plantas que têm excesso de aminoácidos, porque eles vão conseguir ter a sua nutrição dessa forma. Então, o que seria a proteossíntese é a construção, né, a organização de nutrientes que são liberados por adubação, se organizando em aminoácidos e formando cadeias polipeptídicas, formando proteínas, e assim não deixando esses aminoácidos livres para o ataque de insetos, de pragas. Então, a tolerância ou a resistência das plantas ao ataque de insetos, pragas e patógenos, né, correlaciona-se positivamente com o estado fisiológico atual da proteossíntese. O que é que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que quando você tem uma adubação equilibrada, com adubos que liberam para o solo de forma lenta e gradual os nutrientes, esses nutrientes vão fornecer ao solo a condição física e biológica necessária para que as raízes absorvam esses nutrientes. Esses nutrientes aí, esses elementos macro e micronutrientes se organizem em aminoácidos, os quais vão formar cadeias polipeptídicas. Aí assim a gente tem o processo da proteossíntese, que é a síntese de proteínas, ficando disponível na seiva elaborada das plantas e deixando cada vez menos aminoácidos disponíveis para o ataque de insetos e, consequentemente, aí, o surgimento de doenças também. Essa são as etapas para a formação da proteína. Conceito de proteossíntese. Nada mais é do que um processo fisiológico aí de formação de proteína na planta. Tá bom? Dúvidas? Não. Por outro lado, minha gente, o que seria a proteólise? Bom, se você pensar no conceito aqui da palavra, ó, lise significa quebra, né? Então, é a quebra, né, o rompimento da proteína. Então, a proteólise seria o rompimento, né, a quebra da proteína. Então, vamos lá. Para você explicar o aumento excessivo aí de pragas, né, o desequilíbrio na população, veja bem, a explicação para o aumento de pragas ou desequilíbrios biológicos nos agroecossistemas pode sim estar associada ao estado dominante de proteólise, ou seja, o rompimento dessas proteínas e liberação de aminoácidos. A gente chama de aminoácidos livres. Quando você tem a presença de aminoácidos livres, você tem maior atração de insetos e doenças. Então, é um processo de degradação de proteínas por hidrólise enzimática, ou seja, enzimas
digerem a proteína, né? Degradam a proteína e aí vão liberar aminoácidos. Então, é um processo inverso, se você observar aqui nessa ilustração, né? Você tem a proteína, essa proteína ela é lisada, ou seja, ela é degradada. Essas proteínas, elas sofrem ação de enzimas, né? E aí vão liberar aminoácidos, os quais, os aminoácidos livres aí, vão disponibilizar nutrientes para os insetos serem atraídos, né? Então, principalmente macro e micronutrientes. Então, quando você não tem essa adubação equilibrada, né? Lenta e gradual, que é a adubação muito pontual, principalmente observada em adubação química, né? Você pode sim ter aí excesso de adubação, e esse excesso de adubação pode sim tornar os aminoácidos disponíveis, aminoácidos livres. Então, toda circunstância desfavorável ao crescimento celular tende a provocar um acúmulo de compostos solúveis não utilizados, como açúcares e aminoácidos. Então, o excesso da adubação deixa livre os aminoácidos. Então, você vai ter uma resistência menor, ou seja, você propicia o ataque de pragas e surgimento de doenças. Então, fatores que podem provocar essa lise da proteína, ou seja, a proteólise, adubação com excesso, né, os agrotóxicos em excesso, acumulando aí aminoácidos na planta. Então, aquele conceito que alguns produtores ainda utilizam na zona rural, de quanto maior a quantidade de adubo, maior será a produtividade, ele não é verídico. Por quê? Lembra mais uma vez da lei do mínimo que eu falei. Você precisa fornecer os nutrientes, todos eles, seja macro ou micronutrientes, nas quantidades mínimas exigidas para que a planta ela consiga atingir os seus níveis satisfatórios de desenvolvimento e produtividade. E quando você aduba em uma quantidade além daquilo que a planta necessita, naturalmente você vai estar ali, primeiro, jogando dinheiro fora, e segundo, provocando um desequilíbrio nutricional, permitindo que insetos eles sejam atraídos para as plantas. E aí, dito isso, antes de falar dessa próxima ilustração, eu pergunto a vocês, Daniele, Raíssa e Loreane, como que eu vou conseguir compreender se eu estou fornecendo de fato ali o mínimo que a planta precisa em termos de macro e nutrientes? Como que eu vou entender que a planta, o meu cultivo ali, ele realmente está... eu estou fornecendo para as plantas aquilo que elas precisam? Como que eu consigo identificar essa informação? Quanto de cálcio, de potássio, de magnésio, de enxofre eu preciso dar para a minha planta, fornecer para a minha planta? Como que eu obtenho essa informação? E aí, garotas, me digam. Eu acho que é quando você for fazer análise do solo, não? E o aspecto físico da planta. Ela vai... Perfeito, Daniele. Primeira coisa, análise química do solo. Fazer a análise do solo, aí você pode ter essa informação através da análise química do solo. E, associada a essa informação, o resultado que você vai ter da sua análise química do solo, você vai procurar livros, né, literaturas específicas sobre o cultivo da sua espécie, para a região que você está plantando, e você vai ver quais são as necessidades nutricionais daquela planta. Então, baseado no que você tem no solo e na exigência nutricional da planta para a região que você está inserindo a cultura, você sabe a quantidade que você precisa fornecer para o solo. Muito bem. Bom, após falar sobre esses conceitos aí de proteossíntese e proteólise, eu trago mais uma ilustração para vocês não ficarem com dúvidas, né? Então, vamos lá. O que seria, como seria formada essa proteína, né? Ela é composta por uma sequência de aminoácidos, como vocês estão vendo aqui, e as plantas que estão em crescimento organizam esses aminoácidos e transformam eles em proteínas. Então, aqui nós temos os vários nutrientes, poderia ser cálcio, nitrogênio, fósforo, potássio, por exemplo, né? E aí, que são fornecidas através da adubação, esses nutrientes vão se organizar e formar aminoácidos, né? Esses aminoácidos se organizam, mas para que
esses aminoácidos se organizem, né, se unam formando cadeias polipeptídicas, como eu falei, é necessário que estejam envolvidas aí enzimas. As enzimas, elas são produzidas a partir de uma nutrição balanceada que você dá à planta. Então, tudo tem a ver com o equilíbrio nutricional. Então, a gente tem aqui, repetindo, a liberação de nutrientes a partir da adubação. Esses nutrientes se organizam e formam aminoácidos. Esses aminoácidos vão se unir através da ação de enzimas, e a união desses aminoácidos em cadeias polipeptídicas formam proteínas. E aí, olha que interessante nessa ilustração. Então, a gente tem aqui como se fosse aqui essa barra preta aqui embaixo, como se fosse a seiva dentro dos vasos condutores da planta, xilema e floema. E aí, imagina que você tem aí essa seiva sendo transportada aqui, né, representada por este veículo, né, de forma organizada aí, onde a gente tem aí proteínas muito bem organizadas, os açúcares, né, e nitratos, são fonte de nitrogênio, sendo transportado, sendo translocado aí nos vasos condutores xilema e floema para as várias partes da planta, né, por exemplo, para a parte aérea da planta, para as folhas, para os frutos. Quando você tem uma nutrição muito equilibrada, de forma organizada, você vê esse sistema. É claro que isso é uma informação didática para vocês entenderem como é que isso funciona dentro da planta, tá? E aí, nessa outra imagem, contrastando com aquilo que eu falei, quando você tem a utilização de, por exemplo, uma adubação em excesso, né, em desequilíbrio, observa aí até o deslocamento, a via, né, por onde transitam esses nutrientes, ela já tem uma desarmonia. Então, a utilização, por exemplo, dessa adubação desequilibrada e a ausência de condições ideais para a planta vão atrapalhar esse mecanismo, esse transporte. E aí o que vai acontecer? Quando você tem um desequilíbrio, estes aminoácidos presentes aí nas proteínas, eles vão ficar livres na planta. E ao ficarem livres, o que pode acontecer? Nós temos aí alimento em abundância para o ataque de organismos que são atraídos por esses aminoácidos livres, por esses açúcares, enfim. Que organismos são esses? Organismos que habitam o solo, como nematóides, temos insetos, e a partir de tudo isso daí, além de micro-organismos, né, a gente pode ter a presença de doenças. Então, tudo isso que eu falei até agora em relação à teoria da trofobiose, proteossíntese e proteólise, é para reforçar a vocês que quando a gente tem uma adubação mais equilibrada, você tem a possibilidade da formação de proteossíntese e equilíbrio na planta. Pelo contrário, quando você tem, observa aí a proteólise e liberação de aminoácidos livres, resultante de uma adubação desequilibrada, em excesso, você vai ter a presença maior do ataque de insetos, pragas e doenças. Entenderam? Sim, professor. Que bom, vocês estão caladas hoje, é o quê? Sono? É sono ou não? É cansaço. Reaja, minha filha. Bom, olha só que interessante aqui, nós temos nessa imagem algumas ilustrações, né, para mostrar como aquilo que eu falei até agora pode ser visualizado, consolidado, né? Então, quando você tem um ambiente do solo bem estruturado física e quimicamente, a gente tem, primeiro, uma possibilidade de gastar menos, né, com inseticidas, por exemplo, ainda que sejam inseticidas naturais. Então, a melhora da fertilidade do solo e o controle de pragas e doenças não são feitos com produtos como, por exemplo, um fertilizante químico, né, NPK, por exemplo, ou agrotóxico, mas sim por um processo onde os conceitos de trofobiose e equilíbrio são aplicados de forma racional e de maneira conjunta, como a gente pode observar aqui nessas imagens, né? Onde você pode ter a implantação de agroecossistemas, sim, pode sim ter uma área onde você retira a vegetação natural,
e implanta seu agroecossistema, mas pensando, né, nesse equilíbrio, tanto da diversidade biológica, contendo vários tipos de espécies vegetais, anuais, perenes, utilizando quebra-ventos, ou seja, pegando aquele conceito da manipulação da vegetação para, por exemplo, atrair insetos ou impedir a disseminação dos mesmos, e pensando aí no conceito da trofobiose, de fato nutrir a planta com a quantidade e com os nutrientes mínimos que ela precisa para o seu pleno desenvolvimento. Então, aqui são algumas ilustrações de como você pode utilizar o conceito de trofobiose para equilibrar e utilizar de forma racional os nutrientes que você tem na sua área, né? Então, para não ficar só no discurso, né, na fala aqui, eu peguei um exemplo de um artigo aí publicado nos últimos anos, né, em 2017, em um experimento com milho, né? Então, para falar justamente desse equilíbrio trofobiótico, né? Então, esse experimento ele foi feito em um plantio de milho, onde observava-se muito a presença de uma lagarta, né, chamada Spodoptera frugiperda. E aí, utilizou-se aí, nesse experimento, né, condições diferentes, utilizando aí uma estratégia orgânica, né, claro, uma adubação orgânica e adubação química também. Para comparar com esses dois tratamentos, o experimento também utilizou, além da adubação orgânica e química, também uma área onde você não fez nenhum tipo de incorporação de nutrientes, não tinha adubação. E aí observou-se ao final do experimento que houve uma maior resistência nas plantas cultivadas de forma orgânica e maior infestação da lagarta nas parcelas, né, nos tratamentos lá do experimento que tinha adubação química, indicando que o tipo da fertilização pode sim alterar a resposta de defesa da planta e que as plantas nutricionalmente equilibradas são naturalmente mais resistentes às pragas, né? Isso significa dizer que aquilo que a gente falou aqui agora sobre o conceito da trofobiose e da adubação mais lenta, mais gradual, que disponibiliza para o solo esses nutrientes de forma mais paulatina, né, mais gradativa, vai equilibrar melhor a planta. E quando a planta está em um equilíbrio nutricional melhor, os nutrientes se organizam em aminoácidos formando proteínas, e aí você tem o conceito da proteossíntese e o estado nutricional da planta vai afetar positivamente a resistência da planta. Então, o equilíbrio trofobiótico está relacionado ao manejo do sistema como um todo, né? Onde vários fatores e interações, bem como as práticas agrícolas escolhidas, contribuem para um aumento da sustentabilidade, possivelmente uma menor vulnerabilidade das plantas a herbívoros e patógenos. Portanto, quando você tem uma adubação mais equilibrada, você tem menor custo, por exemplo, com a aplicação de produtos químicos, e você permite que a planta seja mais resistente a pragas e patógenos, ou seja, organismos capazes de causar doenças nas plantas. Então, é um exemplo aí de um experimento que contrastou exatamente isso que aquilo que a gente estava falando. A adubação orgânica, química e aquele tratamento sem adubação, para justamente comprovar se haveria maior ou menor resistência das plantas em função da aplicação de adubo orgânico ou sem ou adubação química. Entenderam aí? Sim, professor. Raíssa, coitada, tá com oscilação aí na internet dela. Marcos Antônio, meu jovem, quase boa tarde, hein? Bom dia. Bom dia. Qual a hora que você chegou? Na hora das perguntas. Pois é. Bom, hoje a gente abordou aí, Marcos Antônio, as questões relacionadas à influência da nutrição, do equilíbrio nutricional correto da planta para a formação de proteínas e, por consequência, quando você aduba em excesso, você tem proteólise, ao contrário da proteossíntese, aí você vai disponibilizar aminoácidos livres. Então, excesso de aminoácidos livres na planta atrai mais insetos,
atrai mais doenças. Pelo contrário, quando você tem um equilíbrio nutricional melhor, fornecendo adubos que liberam gradualmente nutrientes para o solo, você tem uma planta mais equilibrada, formando aminoácidos, os quais se organizam em cadeias polipeptídicas, formando proteínas. É o conceito da proteossíntese. Quando você tem a proteossíntese, você tem uma planta mais equilibrada e você tem maior resistência, impedindo ou reduzindo, minimizando os ataques, os danos com pragas e doenças. Beleza? Muito bem. Hora da nossa prática aí, né? Vamos responder a essa questão aí. Bom, é possível observar proteólise em cultivos orgânicos, meninas e Marcos Antônio? Diante do que a gente falou, é possível observar proteólise em cultivos orgânicos? Sim ou não? E por quê? Começando com você, Loreane. Espera aí. Estou esperando. Ah, professor, Daniela, não quer saber. Oi? Era isso que eu ia falar, para a Dani responder. Ah, Daniele, por gentileza, responda aí a pergunta. É possível observar proteólise em cultivos orgânicos? Eu acho que sim, professor. Por quê? É esse porquê que pegou agora. Eu acho que porque quando você observa que a planta ela está equilibrada, que o aspecto físico dela não mostra assim nenhuma praga ali naquele local assim em excesso. Então, eu acredito que sim. Então Talvez você não tenha acredita que é sabido possível observar aqui, proteólise em cultivos eu orgânicos? acredito que Marcos Antônio? vai estar tudo equilibrado, tudo organizado, não vai estar nada em excesso. Tá. Marcos Antônio, consegue responder, não? Professor, como eu cheguei agora, mas veja só, pelo que você vem falando aí, que é um pedacinho aí, dá para se observar que antes dessa observação, é necessário também fazer uma análise de solo, né? Pela análise, na questão da adubação que você falou anteriormente, né? É análise de solo. E essas observações das plantas observa por questão, pode ser por questão da folha, né? Da coloração da planta. Geralmente a observação é feita dessa forma, né? Vamos lá, ó. O que seria a proteólise, para que vocês consigam responder melhor a questão? O que é proteólise? Pode responder qualquer um aí, Loreane, Daniele, Marcos. O que seria proteólise? No caso, é a quebra de proteína, de enzimas. A degradação da proteína, que ela é provocada pelo excesso de Adubo, né? Isto, Nutrientes. ó, excesso de nutrientes provocado por uma adubação desequilibrada. Então, vamos lá. Já sabemos o conceito de proteólise. Aí agora eu vou perguntar. É possível observar proteólise em cultivos orgânicos? Ô, professor, por isso que eu lhe falei, quando você tem, por exemplo, um excesso de água demais, aí você vai olhar na coloração da folha. Se você tem um excesso de adubação, principalmente a folha, pelo que eu conheço, assim, a folha da planta, ela vai demonstrar isso aí. Perfeito. Ô, professor, nesse caso, como o senhor falou sobre a lei do mínimo, então todo cultivo orgânico, eu acho que é possível, sim, observar, porque, como o Marcos falou, né, através da análise de uma planta, você vai saber o que ela está precisando ou não. Muito bem, olha só. E não é porque é orgânico que, né, não é que não vai ter nenhuma alteração, nenhuma degradação, nenhuma outra coisa assim. Era justamente isso que eu ia falar agora.
independente, seja bem-vinda de volta, Raíssa. Independente de ser cultivo orgânico ou convencional, se você aduba em excesso, mesmo que seja um cultivo orgânico, você vai sim estimular ali a presença de insetos pragas. Por quê? Porque a proteólise é justamente o excesso da adubação, permitindo que aminoácidos fiquem livres e eles sejam fonte de nutrientes, ou seja, atraiam insetos, pragas e doenças. Então, e uma das formas de observar esse desequilíbrio, como bem colocado aí pelo colega Marcos, é também a observação de análise foliar. Geralmente, o amarelecimento das folhas pode ser um indicativo de fitotoxidez, ou seja, excesso de nutrição na planta. Então, a resposta é sim. É possível, sim, observar a proteólise em cultivos orgânicos, em cultivos convencionais, porque a proteólise está relacionada com o excesso da adubação, uma adubação em desequilíbrio, em excesso. E isso permite aí a liberação de aminoácidos livres, como já disse, é alvo de ataque de insetos e doenças. Muito bem. Então, chegamos aí ao final do diálogo sobre a teoria da trofobiose e a teoria clássica. Aqueles que não conseguiram aí observar a aula toda, né, com Marcos e Raíssa, que teve algumas quedas aí na internet, no sinal, relembro que a aula está gravada, tá bom? Vou só fechar aqui a gravação e encerrar para que a gente possa falar sobre as atividades assíncronas. Só um instante. Estou devendo alguma atividade dessa disciplina, né? O do mamão?